Fala, galera do Panorama Cash! Beleza? E aí, Diego? Tô aqui com o Yuri Hash. Opa, meu amigo. Estamos aqui com o Vitor Rafael, lá do outro lado também. Vitor Rafael. E o nosso convidado, quem é? Nosso convidado de hoje é a Diversão Offline. Diversão Offline, galera. Fernandinha, fala aí com a gente. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fernanda. E aí, como é que estamos? É Tudo isso. bem? Na medida do possível? Por causa da Estamos bem pandemia? em casa, todo mundo em usando casa. máscara. A favor, todo mundo fazer a mesma coisa. É isso aí. Isso aí. Tomem a segunda dose da vacina, por favor, que os isso eventos aí, têm que voltar. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Fernanda, então vamos lá. Vamos. O que a Diversão Offline faz e qual o intuito dela? Bom, nós somos uma convenção de jogos de mesa ou jogos de sociedade, existem algumas nomenclaturas, e abrange os jogos analógicos, né? Jogo de tabuleiro, card game, não necessariamente baralho, muita gente confunde. Jogos de carta sem ser baralho. O jogo de tabuleiro, jogo de carta sem ser baralho e RPG. São aqueles jogos baseados em livros de interpretação. Show board games, né? O pessoal chama, né? Board games, os jogos de tabuleiro são também board games, Não, jogos de mesa, a galera tem vários nomes. Tá, aí o intuito é, tipo, vocês fazem as feiras... Estamos uma convenção nacional desse tipo de jogo e a ideia é no mesmo espaço a gente juntar todas as pontas desse mercado. Então a gente junta as empresas que produzem, algumas empresas hoje no Brasil já produzem, né, já imprimem jogos e miniaturas e etc. Então a gente junta elas, a gente junta as editoras que lançam os jogos para o público, os game designers, que são as pessoas que desenvolvem esse jogo, que criam temática, mecânica e etc. A galera que produz mídia sobre esse tipo de conteúdo. Então, assim, a gente reúne todo mundo no mesmo pavilhão, no mesmo espaço, e ali curte, a gente vê o curte. mercado vivo acontecer. E é uma grande celebração dos jogos de mesa, né? Uma grande oportunidade de encontrar os amigos, fazer novos amigos. A boa parte do nosso público chama o Diversão Offline do evento do abraço. E a galera sai pelo corredor abraçando todo mundo. Tem gente que nem joga. Tem gente que, meu Deus, comprei o ingresso, passei o dia inteiro, já tá fechando, joguei um jogo só. Só passa pelo evento. Até porque os jogos, batendo tem muitos papo. jogos que demoram muito tempo, né? Você tem tem jogos que viram um dia, né? Sim, existe acho que é o Normandy 44, Normandy alguma coisa, esqueci agora. O pessoal do Meeple Maniacs fala muito. Já teve partida de 36 horas. Nossa senhora. Eu acho que o War também é um jogo muito demorado, né? Também, que deve dar umas 4, 5 horas aí. Também, imagina. Depende de qual, né? Porque a franquia War já é bem grande hoje em dia, então depende do livro de regra que você tá usando, verdade, sim. verdade. Tem partida demorada. Tem até em miniatura, se eu não me engano, né? Aquele War pequeno, um formato Miniatura? pequeno. Tem um Nunca vi formato pequeno, sim. Pô, legal, cara. Tem formatinho pocket. Aí é mais rapidinho. Mais fácil de carregar também, né? Pros outros lugares. E a nossa, como eu falei, o nosso objetivo, na verdade, é unir todas as pontas desse mercado para fomentar ele, né? O mercado nacional desse tipo de jogo, né? Dos jogos analógicos, ele vem numa crescente muito boa desde 2013. Na verdade, 2013 ele meio que reacendeu, né? Existia. Anos 80 e 90 o RPG foi muito forte. Sim. Aí deu uma baixada. Aí, início dos anos 2000, jogos de tabuleiro ensaiaram, apareceu um pouco, sem falar dos clássicos, né? Banco Imobiliário e etc, etc. Falando dos que a gente chama de jogos modernos, né? Com temáticas diferentes. E aí, 2013, a Galápagos, que é uma grande player do mercado, né? A maior marca que a gente tem hoje no mercado nacional, trouxe os primeiros títulos, né? Trouxe, por exemplo, o Zombicide. É um jogo super famoso, né? De franquia de zumbi, etc. E aí, 2013, com esse surgimento, com esse lançamento, o mercado começou a aquecer, foram surgindo outras empresas, outras marcas.
mais lançamentos, e ele veio numa crescente. Aí veio a pandemia, coisa É, deu uma balançada, mas tá aí, né? Tamo essa, aí. então, essa E, é o... e nós surgimos em 2015. Ah, show. O Diversão Offline, né? Se diz. A Offline surgiu em 2015, fazendo a primeira edição no Rio de Janeiro, no Sul América. E Ah, foi show. um sucesso muito louco. Eu Ah, tava bacana. presente, tava lá, E tava batendo tava cartão lá lá, na porta da Sul América. prestigiando. Isso aí. Tava lá, com certeza. Então, assim, seguindo aí, depois que você falou da pandemia, a minha pergunta é: veio a pandemia, você acha que isso o que aconteceu com os jogos de tabuleiro durante a pandemia? Melhorou o mercado? Piorou? O que você percebeu quando chegou a pandemia? O que aconteceu? De início rolou um baque muito grande, porque esse tipo de jogo, né, esse tipo de mercado sempre viveu de evento. Sim. É um mercado alimentado pelos eventos anuais e principalmente os encontros, que a gente chama, Uhum. que são os mini eventos mensais ou quinzenais, depende. Aqui em São Paulo tem muitos, em que as pessoas se reúnem para jogar. E É, assim elas compartilham esse hobby, né? Elas ensinam, elas trazem novas pessoas para o hobby e tal. E não à toa, um dos nomes é jogo de sociedade. É um jogo social, você encontra as sim. pessoas para jogar. É. Então, assim, o É o início da offline, pô, pandemia é o houve um. offline, né? Offline. Exato, não à toa, nosso nome é diversão offline. Isso aí. É ali, né? Ah, mas tu Então, não acha assim, o que. início deu. Desculpa Oi? desculpa ter te cortado, pode. Mas tu não acha que com a pandemia estaria já juntando as famílias ali pra dar uma estimulada um Então, pouco mais no houve, jogo? houve essa ruptura dos eventos pararem, porém, as pessoas voltaram muito para dentro de casa e precisaram buscar entretenimento. Porque, né, as pessoas, né, adolescentes, adultos, crianças, todos ali 24 horas dentro de casa. E aí se redescobriu esse hobby, com certeza. E assim, a quantidade de amigos que eu recebi mensagem, por exemplo, lá para junho de 2020, já que a galera já não sabia mais o que fazer dentro de casa. Tipo, cara, me indicam os jogos, me fala alguma coisa, não sei. Aí teve de, assim, me indica jogo para jogar em casal, me indica jogo para criança, me indica jogo de temática de franquia de filme. Aí cada amigo me pediu uma coisa diferente. Aí eu saí indicando para todo mundo. As editoras agradecem, que Isso acho que aí. venderam consideravelmente mesmo sem os eventos. Isso aí. Deixa eu aproveitar esse gancho aí que você falou dos jogos em família, né, em função aí do evento pandêmico. A gente vê muito que as crianças hoje em dia elas já nascem como, né? Já pegam o celular e às vezes o brinquedo nem é digital, é o celular de mentira e eles já fazem assim, né? É um Acho que negócio o dedinho. exatamente, uma coisa de doido. É, assim, na tua percepção, até como você já está nesse mercado e já conhece há bastante tempo, você acredita que o mercado para jogos infantis ele está expandindo, ele está encolhendo? Você acha que o que está faltando para que as crianças tenham mais essa pegada analógica, como você disse aí? Seria mais com os pais? Seria a qualidade do jogo? Sim, na sua opinião, o que você pensa a respeito disso? Sabe o que eu acho que falta? Falta exemplo nosso de largar um pouco o celular também, sabia? Com certeza. Criança é exemplo. Eu sempre falei muito isso. Eu tenho 3 sobrinhos que hoje já são adolescentes barra adultos, agora tenho um filho e assim, eu sempre falei muito sobre isso desde a época dos meus sobrinhos pequenos, assim, a gente dá o exemplo. Então, eu trouxe muito eles enquanto crianças ainda, né, para dentro desse universo, quando entrei nele também. E acho que, na verdade, hoje a gente vê assim, existem sim marcas que são específicas de jogos de tabuleiro para crianças, uma delas, inclusive, é a Curió Jogos, que eu amo. São só jogos para crianças de 3 a 6 anos, então Legal. é super específico. Então, assim, existem marcas que estão investindo nisso. Por quê também? Porque hoje existe esse público, né, que
surgiu nesse público que renasceu com os eventos e com os novos jogos e etc. Essa galera tá tendo filhos agora e sobrinhos e tá trazendo essa criançada para, pô, senta aqui, vamos conhecer um negócio legal aqui, vamos brincar de um negócio diferente. E os videogames vão continuar existindo, ótimos. Inclusive, com a pandemia, muitos aplicativos surgiram de jogos de tabuleiro de forma online, né? Também para você jogar com a tela, ou como suporte, ou como meio principal. Mas é a gente que vai fomentar isso na galerinha, assim, nas crianças, nos adolescentes. E dentro do nosso evento, inclusive, a gente tem alguns projetos focados no futuro, né? Como o adiamento das edições, mas a gente sempre trouxe escolas, né, crianças, a gente sempre fez muita ativação dentro de escola para que os professores levassem as crianças para o evento, e a gente pretende, quem sabe, ou 2022 ou 2023, a gente quer criar um dia do evento só para excursões escolares e parte business, né? Então, assim, para a gente receber criança, porque eu tenho hoje muito fã do evento, muita gente que frequenta meu evento, que é professor, e que usa os jogos em forma didática, de forma didática. Muito maneiro Entendeu? mesmo. Assim, RPG, eu conheço um cara incrível que ele usa RPG para um projeto de resgate de egressos, né, de ex-detentos. Ele usa o RPG para isso. Poxa. Caraca. E tem gente que usa na escola o próprio jogo de tabuleiro ou o RPG para desenvolver raciocínio lógico, trabalho em equipe, matemática, linguagem, enfim, o universo é infinito. Mas é a gente que vai dar o exemplo. É verdade, isso é verdade. Fernanda, você deixou um gancho aí pra gente que é em relação aos jogos de tabuleiros que estão hoje chegando ao videogame, vamos dizer assim, como o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida. Então tem N apps, N games voltados para agora que eram de tabuleiro e estão hoje dentro de um videogame ou na tela de um computador. Você acha que isso pode realmente impactar o board game, que é a diversão offline em si? Uma negativa, não. Negativa, Pelo não. contrário. Não, eu acho que, na verdade, a gente abre um novo universo. Porque, assim, na real, como eu falei, né, surgiram os aplicativos, né, de jogos de tabuleiro online nas plataformas para você justamente poder jogar com as pessoas, já que não era possível mais se juntar, né? Antes já existiam aplicativos de suporte aos jogos, assim, tipo, para você rolagem de dado, para você eleger o primeiro jogador, etc. Então, aplicativos para, né, complementarem o jogo. Sim. Mas a experiência, né, ao vivo, ela é insubstituível, não tem como, não tem como impactar negativamente, a meu ver. A Pelo imersão, contrário, né? eu acho que na verdade a gente às vezes abre os olhos de um outro público que nem estava no hobby para vir conhecer. Sim, é uma publicidade, né? O cara vai olhar e vai, pô, legal, gostei. Como é que seria isso na real aqui, né? Com a galera, todo mundo junto, cara. Que deve ser muito melhor, né? E é bacana, por exemplo, eu conheço algumas marcas, né? Algumas editoras que agora, né? Com a pandemia e com todo esse novo universo, elas já estão se organizando ao contrário. Elas botam o jogo no aplicativo justamente para as pessoas experimentarem e aí decidirem a compra. Legal. Entendeu? É um test drive, de né? fato, a gente não pode negar que é um hobby caro, de certa forma. Dependendo do título, ele é bem caro. Sim. Então, assim, às vezes, você quer experimentar antes de gastar R$600 num jogo, R$700. Aí você vai lá, entra no aplicativo, pô, curti, gostei. Vou comprar e vou chamar a galera quando puder para jogar. Então, é ótimo. Na verdade, é ótimo. Legal. Agora, voltando aqui aos eventos, né? Os eventos da diversão offline, né? Os congressos e demais eventos que vocês fazem. A pergunta é, eu quero participar, como é que funciona? E também queria saber qual edição que tá, né? Quantos eventos já tiveram, fala um pouquinho sobre isso aí pra gente.
2020 seria a sétima edição, que, na verdade, né, foi adiada, então, a priori, acontece em novembro desse ano agora, sétima edição, porém, são 5 anos de projeto, seriam, né? Agora já são 6. A gente começou em 2015, mas teve um ano que a gente teve 2 edições do evento, 2018. A gente fez um teste, né? Antes da gente, de fato, decidir por ficar só em São Paulo com a convenção, a gente teve um ano que fez Rio e São Paulo. A gente mediu algumas coisas, né? Retorno de investimento, Sim, retorno claro. de público e etc. Aí, então, a gente agora, né, já foram 6 edições realizadas e agora a próxima é a 7ª edição. E aí, para participar, como é que eu faço? Entro no site, me inscrevo, como é que eu posso acessar? Porque eu acho que tem limite, né, de pessoas para os eventos. A gente tem bilheteria paga, né? A gente vende ingresso para participação. A gente estava muito perto de esgotar a nossa bilheteria quando foi declarado o primeiro lockdown aqui em São Paulo, né? E estourou a pandemia. Então, assim, a gente, como já estava próximo mesmo de esgotar os ingressos disponíveis, a gente suspendeu a venda e ela continua suspensa. Até porque, assim, a gente ainda não... Agora, né, hoje, saiu notícia do governo do estado de São Paulo, né, sobre a retomada 100% de eventos a partir de 1º de novembro, parece. Então, assim, em teoria, a gente não vai ter que reduzir a capacidade de público do espaço, mas a gente vai ter restrições de distanciamento e etc. Então, como a gente estava muito próximo já de esgotar a bilheteria, de atingir a capacidade máxima, eu acho que a gente não deve abrir ainda um novo lote para essa edição, até para poder respeitar todas as normas de forma tranquila, enfim. Algumas adaptações ainda vão ser feitas. Então, para esse ano, a bilheteria está esgotada e os convites também, porque a gente também teve que limitar, né? Pô, Diego, tu foi comprou? limitado. Comprou? Você não comprou, São cara? Paulo, cara. Cara, viaja, cara. Eu sou do Rio, eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Eu também vou, cara. Eu não saio do Rio. Fica em São Paulo. Você não comprou pra mim, pô. Tinha que comprar pra mim, cara. Pô. Fernanda, você tem que voltar pro Rio, Fernanda, por favor. Sabe, teremos novidades, talvez ainda esse ano com alguns parceiros. A gente tem uma parceria muito legal com o pessoal da GL Eventos. O pessoal que cuida da Bienal, cuida do Rio Matsuri. Te falar, eu me candidato a trabalhar como voluntário, hein? Tá aqui, hein? Tá no Quer ser meu staff? Então vou estar lá como teu staff, hein? Tá gravado, hein? Então, Tá gravado, tá gravado, ó. Tá gravado, hein? Vou lá. Gravado. Quero só ver. Pô, se for lá na Bienal, onde é Bienal mesmo, né? No Rio Centro. Caraca, é um espaço enorme, né? O espaço é muito grande. Foi lá que a gente fez uma ativação em janeiro de 2020 no Rio Matsuri e foi maravilhoso. Ah, que legal. Maravilhoso. Aproveitar esse gancho aí também, Fernanda. Por que vocês não pensam? Vocês já pensaram em fazer algum evento online em relação a isso? Isso foi uma polêmica, né? Ao longo de 2020, todo mundo queria, né, que a gente fizesse o diversão online. Diversão offline. E aí, online. Aí eu falei assim, não, imagina, não precisa, né, gente? Daqui a pouco isso vai passar. Ano que vem, 2021, a gente tá junto e tal. Não, por enquanto não sei o quê. Eu também estava um pouco grávida. Um pouco enrolada. Um pouco grávida. Nem tava barriguda. Não. Meio enrolada, assim, a vida tava meio confusa. Eu falei, não, agora não. E aí a gente tinha adiado o evento para maio desse ano. Só que maio desse ano, obviamente, né, vimos que a situação ainda não estava nada favorável. Adiamos novamente, como eu disse, né, a priori vai acontecer em novembro, dias 20 e 21 de novembro, o evento. Aí eu senti falta. E aí eu fui correr atrás. Falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, as pessoas precisam se juntar para falar de jogo de tabuleiro, para, não sei, para jogar os aplicativos que seja, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu mexi meus pauzinhos, juntei alguns amigos, alguns produtores de conteúdo parceiros do evento e tal, e a gente vai ter agora, dia 28 de agosto, o DOF Day. Aí. Essa é o diversão offline. Esse você pode participar, online. hein? Pode... é claro. Esse você pode, né? Presença garantida. Então, vamos lá. Tamo junto. A gente vai fazer uma tarde, né, de meio-dia às 19.
A gente vai fazer uma tarde de bate-papo e de muita conversa, muita interação no nosso canal do YouTube, Diversão Offline. Show. Inscrevam-se. Se inscrevam lá, ó. Vamos lá, Por galera. favor. Tem que se Ficam inscrever no lá, canal. ativem já os lembretes todos. Isso aí. Deveria ser Doff on Day. Def on Exato. Eu sempre falo, toda vez que a gente divulga, eu falei, gente, diversão offline, online, tempos estranhos, medidas loucas. Então, é isso. Verdade. Mas, na verdade, é uma celebração. É uma celebração aos jogos de mesa, pra gente bater papo, matar saudade, falar de muita coisa legal. Tem muita coisa boa. E no nosso site também, diversãooffline.com.br, tem lá a lista de outros produtores de conteúdo parceiros que vão fazer também atividades para o Off Day antes e depois do nosso evento principal. Então tem lá, tem todos os arrobas, os canais de todo mundo, sigam. Porque além do no nosso canal, vai ter muito conteúdo bacana sobre jogo de mesa rolando no dia 28 de agosto. Show. Agora aqui é uma pergunta, é o seguinte. A gente já falou do que vai acontecer, agora eu quero saber do passado. Dos eventos que já aconteceram no Diversão Offline. Se você tem aquele momento especial, extraordinário, que aconteceu uma coisa muito engraçada, uma polêmica, o que você destacaria do Diversão Offline, dos eventos, que você achou que, cara, olha o que aconteceu aqui, nunca imaginei que aconteceu um negócio desse. Rapaz, teve de tudo. Mas um momento que é muito especial para mim e que foi na primeira edição. Ou foi na segunda? Não, foi na primeira. Logo na primeira edição, a gente teve um pedido de casamento no palco principal. Aí sim. Foi muito legal. Eu imaginei... O menino entrou em contato comigo. Eu dei uma pesquisada, eu imaginei que você ia falar desse momento. Tava conversando com o Diego aqui, eu falei, ela vai falar do casamento. De verdade. Eu amo. Ele entrou em contato comigo pelas redes sociais. E aí ele, nossa, eu sou muito fã de board game, minha namorada também e tal, etc. Eu tô muito empolgado com o evento, nunca teve um evento só disso, a gente vai com certeza. E eu queria fazer uma surpresa pra ela, eu queria pedir ela em casamento. Mas teve algum lance no meio do jogo? Teve um jogo assim, aconteceu alguma coisa? Foi no meio do palco principal, a gente tava fazendo uma atividade com o Fernando Caruso e com o Anderson Gaveta. Show. A gente fez uma brincadeira, tipo qual é a música, uma disputa entre eles dois. Foi Pablo, muito maneiro. Pablo, né? Não, mas tem o jogo, tem o Pablo, tem o jogo, cara. Então, era só Pablo. com temas de assim, seriados, filmes e coisas relacionadas a jogos. E aí eles tinham que adivinhar, tava super legal. E aí eu combinei com o Caruso que num determinado momento ele ia pedir ajuda ao público. Vem participar e tal, etc. E ele ia chamar o cara. Então, já botei eles sentados assim, né, estrategicamente posicionados, etc. E aí, a brincadeira comendo solta, todo mundo se divertindo. Aí ele, não sei o que, vem aqui, você. E o menino veio, participou da brincadeira, respondeu, tá. Aí o Caruso, então, mas você tem algum recado, alguma coisa para dizer, não sei o que. Aí ele foi e chamou a namorada. E ele fez uma aliança que tinha um meeplezinho em cima. Aquele bonequinho, esse bonequinho aqui, ó, tipo essa minha almofada aqui, ó. Sim, tô vendo. E é um bonequinho típico de jogo de tabuleiro, né? Aí ele fez uma aliança com o meeplezinho em cima, e ele falou que a cor preferida dela era azul, aí eu encomendei um buquê de rosas azuis pra ela e tal, não sei o quê. Aí foi, nossa, foi muito legal. Muito show. Muito, muito legal, foi muito maneiro. Mas já teve de tudo, já teve fogo no stand. Nossa. Já pegou fogo e eu apaguei com o meu pé, escondendo perdeu do público. algum- Fui perdeu- pisando, assim, no fogo. Daquela na encolhinha ali, na encolha ali, Perdeu algum jogo queimado? Essas coisas não, né? Não, graças a Deus não foi um curto-circuito que a gente conseguiu atuar rápido, mas veio aquele foguinho e eu fui apagando com o pé, assim, tipo, pra ninguém ver. Já teve criança que se escondeu, foi jogar dentro da sala de card game e a mãe achou que a criança tinha sumido, Nossa. chamou até a polícia pra dentro do evento. Ai, E a cara. criança tava jogando Magic. Nossa. ó. Tá certa ela. É, O Magic é é isso. top. Já teve de tudo, É. teve de tudo. Dá pra escrever um livro. Tá. Deixa eu perguntar para você, aproveitando aí que você falou dos estantes e tudo mais, qual é
como é que eu vou dizer assim? Qual é o game mais tradicional que vocês têm nos eventos? Tem alguma coisa que assim que a galera vai procurando aquele determinado game que é a maior fila, que é o maior impacto assim? Tem alguma coisa nesse sentido? Em relação à expectativa do público, assim, filas e etc., geralmente são os lançamentos que as editoras levam. Aí, tipo, não tem um específico, né? Porque elas sempre começam, né, tempos antes do evento, a massificar que começou logo na segunda edição. Acho que a gente entendeu, né? A gente mostrou que a gente tinha vontade de continuar, de crescer e de realmente movimentar o mercado. Então, as editoras começaram a se organizar para levar os lançamentos e para anunciar coisas futuras no evento. Então, quando elas dizem que vão levar um lançamento, especialmente se elas vão levar o primeiro lote do lançamento para o evento, aí é tiro, porrada e bomba. É nego na fila, assim, esperando o cara abrir o lacre do stand, assim, para correr igual um tarado. Agora, uma coisa que é tradicional já no nosso evento e que o público sabe e que todo mundo vai procurando para jogar é o Jenga gigante que a Mitra Mitra Jogos leva sempre, sempre, todo ano. Eles levam um Jenga gigantesco, as peças de madeira desse tamanho. Caraca. Eles montam na entrada do evento, então assim, já é Tradicional. galera bate cartão, já é tradicional. E aí, quando cai, aquilo faz um esporro. E para o evento inteiro, todo mundo. É uma farra. Uma farra, é maravilhoso. Maneiro. Então, assim, se a Mitra não leva o Jenga, a galera até chora. Mas lá nos eventos, então, tem venda dos games também, tem essa ação. Todas as editoras levam os produtos de portfólio já, né? De catálogo, e principalmente os lançamentos e as novidades, que aí é o que a galera quer. Largar o dinheiro lá. Panfletar, né? Ó, vambora. já não Show me the money. toma, né? Mas deixa eu te perguntar, aí já continuando ainda, você tem algum parceiro ou você tem algum lugar assim? Porque hoje que a gente vê jogos é essas lojas tradicionais, né? A galera que não é tão assim, como é que eu vou dizer, tão conhecedora desse mercado, Loja de busca os brinquedo. grandes players aí, as grandes lojas que normalmente ou são joguinhos que estão vinculados aos grandes personagens aí, por exemplo, mencionando um, você entra no rap e você vê até a cueca do Lucas Neto, você vê tudo que existe dele, você vê esses mais tradicionais, os caras que estão vinculados à mídia, mas talvez alguns jogos menos, vamos dizer assim, de mídia, você acaba não encontrando. Vocês têm algum parceiro, alguma coisa para indicar para a gente achar esses jogos menos, assim, como é que eu vou dizer, midiáticos mesmo, menos famosos, vamos dizer assim? Assim, a maioria das editoras vende através dos seus próprios sites. Acho que a Galápagos talvez seja uma das únicas que não me lembro agora. Mas existem, sim, diversas lojas que são especializadas em board game e RPG. A gente tem hoje uma que vai ser a parceira oficial do Off Day, que é a My Funny Box. myfunnybox.com.br. É uma loja de jogos de tabuleiro. Online, 100% online, eles não têm espaço físico. E vende especificamente jogos de tabuleiro, RPG e acessórios, né? Dados, enfim, Dice Tray, né? Que é aquela bandejinha para você rolar o dado, coisas afins, né? Então, Mas existem várias. No Rio de Janeiro, uma grande parceira nossa é a Red Jogos. Que teve com a gente no Rio Matsuri, inclusive no Rio Centro. qual o Também nome? tem Red espaço Jogos? físico. Red Jogos, Red de vermelho em Então, inglês tinha- mesmo. é Red isso que eu- Jogos com BR. Eu ia comentar isso. Tipo, eu lembro, tipo, há muito tempo atrás, que tinha no centro a Redbox. Eu não sei se é aqui no centro do Rio. Isso, é a mesma. É a mesma? Que aí Mudou a de nome? Redbox, ela era editora e loja. Ah, Aí eles desfizeram a sociedade, a Redbox editora hoje virou Buró Jogos, mudou de nome, foi entendi. comprada por um outro grupo. E a Redbox loja virou Red Jogos. Mas ela continua no mesmo lugar, então. Lugar.
Mesma loja, só que ele agora tem centro, né? online também, no Ah. centro. Show, é. Mas existem algumas, assim, mas realmente, é o que você falou, a- ainda hoje, e esse é um grande desafio do mercado como um todo, mas do diversão offline também como negócio. Ainda é um hobby de nicho, né? Que a É. gente fala. Então, assim, ainda não é um hobby popularizado. Hoje em dia já tem alguns títulos, tipo o Zombicide, eu acho que o primeiro, talvez. Alguns jogos que são os que a gente chama de jogos modernos, mas que ficaram mais populares. Raras vezes você encontra, às vezes numa ReHap, numa PB Kids, uma coisa assim, mas é bem pontual. É. Ainda É, não é massivo. por exemplo, eu tava querendo muito comprar o War na época, aquele War do Game of Thrones. Por Sim. exemplo, eu não encontrei em nenhum lugar, assim, na ReHap, nessas lojas, assim, de shopping, eu não encontrei em nenhum lugar. E também pelo preço, é um preço muito absurdo. Então, assim, 2020 era um ano que prometia muito para o nosso mercado. Muito. Porque a economia estava vindo num caminho de uma certa estabilização, né? Estava muito aquecida, né? O setor de eventos e feiras estava muito aquecido. As pessoas estavam com um poder aquisitivo mais razoável, os empregos mais estáveis e tal. Então, assim, era um ano que prometia bastante para disseminação do hobby, porque 2019 foi quando a gente começou a ver essas pontualidades, assim, esses jogos às vezes disponíveis em algumas lojas, as pessoas falando mais sobre, chegando na mídia, assim, umas pessoas globais falando de jogos de tabuleiro, muita matéria nos jornais, então estava bem aquecido o assunto. Mas eu falo que foi só uma pausa, vai voltar e vai voltar Com muito certeza. melhor. Tem que voltar. Fernanda, pra Sim. você, qual é o top 3 dos jogos? Ai, Muita pergunta olha. muito difícil pra garota, cara. Como é que você faz uma pergunta dessa, cara? Não, assim, Polêmica. eu falo que eu tenho o meu top 1, eu tenho o memória afetiva, né, o top 1 memória afetiva, e tenho o top 1 quando eu redescobri, quando eu entrei nas drogas pesadas. O meu top 1 memória afetiva é o detetive, que eu amava jogar detetive quando era criança. Não, mas jogava assim Coronel repetidas Mostarda. vezes, sem cansar. Coronel Mostarda. Sempre. Meu favorito. Era Coronel Mostarda e Senhorita Rosa. Nossa, sempre, sempre. E eu gostava muito da chave inglesa. Adorava dar com a chave inglesa no triângulo dos outros. E das drogas pesadas é o Zombicide. Nossa. É a franquia toda do Zombicide. Eu sou apaixonada. Aqui em casa a gente tem vários. E assim, foi o primeiro que eu joguei né, dos jogos modernos, assim, então eu me apaixonei. Mas assim, top 3 eu diria, claro, o Zombicide, o Azul, eu sou fissurada no Azul, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo para você montar uma parede de azulejo. Olha. É isso. É. E eu sou viciada, o jogo é lindo e é uma delícia de jogar. O terceiro, deixa eu pensar. Nossa, eu tenho jogos bons aqui em casa, mas a Poderoso Chefão, é o Godfather, que é a franquia, né? Uhum. Nossa, maravilhoso. Lançado aqui no Brasil pela Galápagos. Incrível. É um jogo muito bom, assim, para quem é fã da franquia cinematográfica, né? Para quem assistiu. O jogo ele é baseado no primeiro filme. Então, se você viu o primeiro filme, assim, a quantidade de referências incrível e a jogabilidade muito boa. É um excelente jogo. Fernanda, vamos aproveitar um gancho anterior que você deu também. É o seguinte: você acha que através dos valores hoje dos jogos, isso está impactando o público mais jovem a chegar, a tentar adquirir eles e outras pessoas também? Assim, impacta, mas
o mercado também não é feito só dos jogos mais caros, não. A gente tem algumas editoras, tipo a Paper Games, por exemplo, que ela é focada em a gente chama de party games ou jogos rápidos. E são jogos de umas caixinhas pequenas, assim, geralmente jogos de duração mais curta, mesmo, né, mais divertidos, vamos dizer assim, e que custam entre 60 e 80, 90 reais. Às vezes pode chegar a 100, mas não necessariamente. Então, assim, a gente tem alguns lugares e algumas empresas que elas investem nos jogos um pouco mais razoáveis. Então, assim, claro, porque assim, depende, tem muito jogo diferente, muita mecânica verdade, diferente, muita temática diferente. Então, assim, os jogos, como eu falei, vão de 60 reais a 1.500. É que, na verdade, os clássicos, né? Os jogos clássicos são mais caros, né? Como Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, até o próprio Detetive é um pouco mais caro. O War vai ser um pouco não, acho que deles é o mais caro, né? Então são jogos mais populares, o War é o mais caro. Então, são os clássicos, né? Que, vamos dizer assim, que hoje vende nessas lojas de como uma re-rap, né? Então, então, vamos dizer assim, esses jogos vão estar na mídia, né? Sim. E realmente é complicado, porque se a galera mais jovem não é quem tem o poder de decisão de compra dentro de casa e nem o poder aquisitivo também, né? Então, assim, é mais difícil, mas como eu falei, aí cabe a gente de dentro de casa mesmo, né? Os adultos. Influenciarem e valorizarem esse hobby. De fato, assim, o grosso do meu público tem entre 30 e 35 anos. Então, é o pessoal que já é independente financeiramente e já investe no hobby. Aí. A gente brinca que tem dois hobbies diferentes, né? Jogar e comprar jogo. Dois hobbies diferentes. Eu tô em jogar. Comprar ainda não tô, não. Não, vamos comprar, cara. Tem que... Porque quando você chega no nível da cracudice da coisa, tem jogo que você compra só pra ter ele ali. Você sabe que você talvez nem vai jogar ele. É coleção, pô, coleção. Tem que fazer coleção. Eu tenho um assim, que é o do Breaking Bad. Eu comprei só pra ter ele na minha estante, porque eu sou fã da série. Mas já joguei, é muito bom. Mas assim, nem precisava jogar, eu só queria ter ele ali. Cara, mas só de bater o papo aqui com a Fernanda, cara, já deu vontade de comprar. Eu quero acessar, quero ir lá na Red... Como é que é o nome agora? Red Jogos. Red Jogos agora pra ver o que tem lá, o que tem de novidade, que eu tenho que comprar alguma coisa. Faça isso. É muito bom, gente, sério. Não, com certeza. Agora, viciante. Ô, Fernanda, tem uma pergunta aqui. Xadrez, dama, esses jogos mais antigos, assim, né? Isso é considerado um board game? Entra nos eventos de vocês ou não? É tipo, xadrez Cara, e damas... ainda não entra, mas é um desejo antigo meu, desde a primeira edição, de fazer uma sala, um espaço de jogos clássicos. Porque, sem dúvida, eles são jogos de tabuleiro, são os jogos mais antigos do mundo, né? Gamão, xadrez, dama. E tem alguns jogos achados em escavações na Ásia. Esse aí... Tem um jogo que tem 5.000 anos. Nossa, esse aí não dá pra comprar, não. Esse aí tu não compra, não, Diego. Só quero saber se vem com manual pra jogar. É o manual escrito na pedra. Complicado esse jogo aí. Mas, assim, eles influenciam sem dúvida. Por exemplo, muitas escolas têm usado, né, xadrez, né, como matéria mesmo, né, como disciplina. Às vezes extracurricular, às vezes oficial. E é fantástico. Você percebe a nítida diferença de crianças que têm, né, no currículo esse tipo de matéria, né, jogos e etc. Você percebe a nítida diferença delas na capacidade de se adaptar, na capacidade de raciocínio lógico e no interesse de buscar novas formas de se divertir também, né? De não ficar também tanto no online, no digital. Sim. Tem seu valor, mas tem muita coisa pra gente fazer. Não, com certeza. Mas vamos pensar o seguinte agora dessa vez. Eu sou um cara, tô sozinho,
eu não tô com a galera, porque a gente tá falando de jogos aqui, geralmente, que tem a galera junto, né? E eu tô sozinho e eu quero jogar um jogo diferente. Eu consigo encontrar, tem muito jogo para uma pessoa só, ou geralmente é o jogo para jogar com a galera? Não, existem jogos solo. Existem jogos que são especificamente solo e os jogos que têm o modo solo, né? Então ele pode ser jogado também em grupo, em dupla ou formato solo. Ah, legal. Eu confesso que não sei de cabeça aqui para sugerir algum, porque eu acabo caindo nos de grupo. Eu tinha um de dupla, que era chamado Day and Night, era importado, eu jogava com meu marido, mas acabei já trocando ele também, que aí tem de tudo, né? Aí tem, você troca jogo, você vende, você compra, aí né, aquele mercado, né? Drogas. Pesadas. Complicado, hein? Mas assim, eu quero também saber qual é o jogo que você indica pra gente maratonar. Quero virar, tipo, a noite jogando. O que você acha que é Gente, Zombicide. Zombicide. Tem que ser, né? Tô vendo, né? Tô vendo que eu tenho que Vai pedir ter que esse comprar, jogo. né, Diegão? Vai ter que comprar. Zombicide é muito bom, sério. Sabe por quê? Além de tudo, além de que é temática de zumbi, que é maravilhoso, né? Só pela temática já é maravilhoso. Ele tem diferente... Aí, coisas que alguns jogos oferecem. Ele tem diferentes formas de você jogar, diferentes campanhas, chama, né? Então, assim, é o mesmo tabuleiro, são os mesmos personagens, mas você consegue jogar, assim, 10, 12, 20 campanhas diferentes. Ou seja, a história e o objetivo do jogo, né? O objetivo do grupo. Você pode jogar em grupo, você pode jogar contra o grupo. Então, assim, dá pra jogar a noite inteira. O pessoal, comentar aqui, o pessoal tá na live aqui, ó. O Alex aí deu um salve. O Daniel Pinto falou que a Amazon tá entrando no mundo aí também de games. Verdade. E o Matheus Vieira falou do X-Wing, que tem campanhas solo também. Eu não sei se... Isso, verdade. X-Wing é o baseado no Star Wars. Tem as navezinhas lindas. Tem campanhas solo também, verdade. Pô, isso daí É uma delícia de jogar também. Dá pra maratonar também, hein? É aquele que tem tabuleiro gigantesco? Aqueles tabuleiros gigantes e tal? Não, na verdade, o X-Wing tem um playmat, né, que você pode comprar, você não precisa ter, mas você pode comprar. É um tapetão, assim, imitando a galáxia. E você tem as navezinhas e as réguas de distância para você ir medindo e andando com a navezinha. Que maneiro. Piu, piu, e atirando nos outros. É maravilhoso, gente. Olha, a primeira vez que eu vi, juro, eu não acreditei. Falei, gente, isso deve ser uma bosta. Né? Um monte de navezinha, uma reguinha de papel. Aí você vai batalhar. Falei, batalhar com a régua de papel, gente? Pelo amor de Deus. É maravilhoso. Sério. Maravilhoso. Eu acho bacana que a gente que é mais noob, assim, vou usar essa expressão nos games, né? A gente pensava em... A gente até conversando, se preparando aqui, a gente falava muito de War e tal, aí contar a história, que a gente começou a jogar 10 horas da noite e 5 da manhã a gente não tinha acabado, e até pra minha revolta a gente parou a partida no meio e eu tava ganhando, nunca vou esquecer disso, porque não teve vencedor, não teve campeão. E a gente achando que, caraca, de 10 e 5, meu Deus, que virada! Aí ela vem e manda de jogo que tem sei quantas histórias, que não sei quantos, que provavelmente um jogo desse dura 36 horas, que ela falou. E aí a gente vê como que a gente é noob, né? Que o jogo pra maratonar, pra virar a noite, War não. O War é pra você, que é juvenil. A gente joga jogo de 36 horas. E aí eu queria aproveitar esse gancho aqui, aí para te fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho, mas ainda nesse tema. Eu, quando era moleque ainda, como você falou, década de 90 e tal, eu jogava muito RPG, eu gostava muito. Tá velho, Vampire tá Máscara. velho. Oi? Tá velho, vendo? Vitão. Não falar disso, ficando não. velho, Falar de ó. idade, Não. pra quê? Pra quê, né, Fernando? Entrega não. E Você aí, que tá se era, entregando minha realização era juntar com a galera pra fazer viradão de Vampire Máscara, de fazer viradão de AD&D. Assim, era um negócio doido. Começava também 6 horas, botava tipo live action, botava roupa e ia jogando até 7, 8 da manhã. Maravilhoso. Pô, fantástico. E aí, o que eu queria te perguntar? Como é que tá hoje? Assim, a gente, infelizmente,
não tenho mais essa possibilidade de virar madrugada jogando RPG. Eu não sei como é que tá o mercado. Queria ouvir de você o que que tem de legal hoje aí de livros aí no tema RPG. Ainda existe Vampire, ainda bomba, D&D, Vampiro à Lobisomem ou agora a Máscara, vertente é outra? Vampiro à Máscara acabou de lançar uma nova edição, acho que foi ano passado, em comemoração a 25 anos do Nossa, lançamento, maneiro. Maneiro. Muito legal. do livro original. A gente tem muita produção nacional de RPG. A gente tem os meninos do Formação Fireball, é um canal de YouTube focado em RPG. Eles criaram um cenário próprio, inclusive. Não, Shadowrun é da New Order. Cenário próprio, que agora eu não lembro o nome, mas é muito bom. Eles apresentaram, inclusive, no Diversão Offline, esse cenário deles. Cara, a gente tem as editoras, né? New Order, tem a Retropunk. A Retropunk, anos atrás, trouxe o Hora de Aventura, o RPG baseado Caraca, no que desenho. maneiro. Hora de Aventura, que é muito lindo, é incrível. Cara, tem muita coisa boa rolando, inclusive no DOF Day, no dia 28, a Jambô Editora, que é a editora que é responsável pelo maior RPG nacional, que se chama Tormenta, né? O cenário de Sim. Tormenta. Há um ano e meio, mais ou menos, atrás, eles fizeram a edição de 20 anos do Tormenta, que foi o maior catarse do Brasil, com mais de 1 milhão e 200 mil reais Meu arrecadado. Deus. Que maneiro, cara. E eles vão apresentar em primeira mão no DOF Day Ó, ó. board game baseado no Tormenta. Olha Aí isso. sim, É aí sim. inédito. No Inédito. DOF Day. DOF E on vai Day. ser incrível. on Day? DOF on. Dolphin Day. Então, assim, a produção de RPG, ela cresceu muito nos últimos anos e ela não parou com essa história toda. Pelo contrário, na verdade, eu acho que justamente as pessoas voltaram mais para casa, né, mais para dentro de si, e muita gente descobriu assim a produção de conteúdo, a escrita e etc. E quem já gosta de jogar RPG acaba sempre em algum momento tendo uma ideia de um cenário, ou de uma campanha, ou de uma história, ou de alguma coisa. Então, surgiu muita coisa. Ano passado, em 2020, a Gen Con teve edição online, né? A Gen Con é a segunda maior feira board game e RPG do mundo. Ela acontece em Indianápolis, nos Estados Unidos, todo ano, já há 50 anos. Nossa. E ano passado, por conta da pandemia, pela primeira vez, eles decidiram fazer a edição online. E eles abriram a oportunidade para outros países produzirem conteúdo participando do evento. O Brasil foi um dos maiores produtores de conteúdo para a Gen Con. Nós participamos, foram mais de 300 atividades. Nossa. E esse ano vai ter de novo também, ter 300 atividades inscritas na Gen Con Online. Sabe a data, E mais nós- ou menos, já que vai acontecer? Já foi divulgado? Se eu não me engano, a Gen Con vai ser de 16 a 19 de setembro. Logo ali. Online e Chegando já. presencial lá, né? Nos Estados Unidos. Então, vale a pesquisa, mas eu acho que é 16 a 19 de setembro. Show. E aí, uma das atividades que a gente propôs justamente foi um desafio para as pessoas mandarem cenários, né, próprios, de criação própria, para a gente fazer uma disputa. E eleger os 5 melhores cenários. Depois a gente elegeu 2 vencedores que vão participar do DOF físico, apresentando esse cenário na mesa para as pessoas. Que legal. A gente tem lá no nosso canal do YouTube, foi o Master Goblin Brasil. A gente fez um campeonato muito legal. E as pessoas narraram os seus cenários, né, de forma reduzida, claro, para todo mundo sim. conhecer. Mas assim, cara, as ideias, a produção de conteúdo incrível. Então, assim, tem muito RPG legal, tem muita coisa maneira. Como eu falei, editoras para se pesquisar: New Order Editora, Retropunk e Jambu. As 3 principais de RPG no Brasil e que vale muito a pena. Eu vou até compartilhar aqui, eu gosto muito de RPG, cara. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu jogava muito Caçadores Caçados também. Aí eu tinha uns amigos que eles não curtiam muito Caçadores Caçados. Então a gente inventou, nós 3 mesmo, a gente fez ficha, a gente inventou um RPG de futebol.
Por que eu tô falando isso? Eu gosto tanto que eu acho legal a gente divulgar, porque é um jogo que é totalmente criatividade, cara. Assim, você não precisa de muita coisa. Você tem uma folha de papel e dados, e não precisa nem daqueles dados, D20, não. Você com um D6 básico, você com criatividade, você faz uma aventura master, cara. E E você tudo pode fica virar horas jogando. um jogo, como você falou, de futebol, tudo, qualquer coisa, qualquer ideia que você tem pode virar um jogo. Você usa uma mecânica que já existe, né, como D&D, AD&D, etc. Ou você inventa a sua própria mecânica. Não, até pela mecânica da D&D, essas coisas assim, acho que dá pra adaptar, né? Eu acho que essas histórias que ele até falou, vou criar um RPG de futebol. Eu achei bacana. Com certeza. Vamos supor que o Vitor quer hoje, eu tenho aqui meu jogo, eu criei meu jogo, ele chegar na editora lá, você acha que é fácil? De repente ele, junto com a editora, vamos publicar esse jogo aqui. Ou tu acha que não tem abertura? Não é fácil, mas existe a possibilidade. Abertura sim, até porque eu já falava sobre isso há muito tempo no evento e agora eu tenho sentido esse movimento de as editoras realmente começarem a olhar mais para a produção de jogos nacionais em casa, né? Para os game designers brasileiros. Por quê? Elas começaram a pegar algumas criações, né, alguns jogos de designers nacionais e começaram a levar para essas feiras lá de fora. A Gen Con nos Estados Unidos e Essen, que é a feira da Alemanha, que é a número 1, a mais tradicional. E foi um sucesso. Então, assim, quando a galera viu, né, quando chegaram com os títulos, o pessoal pirou. Então, acho que aí as marcas entenderam o valor também da produção nacional e começaram a investir mais nisso. Então, existe sim a possibilidade. Todas as editoras de jogos, tanto o RPG quanto o board game aqui, têm seus sites lá, têm seus Instagrams com um canal de contato. E eu acho que vale super a pena. Se você tem uma ideia, você tem um jogo, assim, uma ideia jamais formatada, claro, né? Assim, eu sei que eles não vão conseguir pegar uma ideia crua para desenvolver, mas você tem uma ideia mais formatada, talvez até um protótipo do jogo já pronto, montado, vale a pena entrar em contato sim, conversar, marcar uma testagem desse produto. Isso foi uma coisa também que os eventos, assim, eles não acontecerem impactou muito, porque quando você tem um protótipo, uma ideia de um jogo, o bom é você levar ele para os eventos para testar. É isso que vai fazer você afinar a sua ideia e ela se tornar viável. Então a pessoa pode levar, tenho diversão offline, eu tenho meu jogo aqui, eu vou chegar com o meu jogo no diversão offline e apresentar pro pessoal. A gente tem a nossa área de protótipos, que é o nosso xodazinho. Aí sim. A gente recebe todo ano, a gente abre inscrição e aí a gente seleciona os protótipos mais redondinhos para participar. Selecionar antes, né? Mas se por acaso você não foi selecionado ou, enfim, não teve como se inscrever, não vai participar da área de protótipo, você pode sim pegar o seu projeto, botar embaixo do braço e levar no evento para mostrar para eles. Os caras estão super abertos a... E fica assim, né, Fernanda? Como fica a sala de protótipo, ó? Pessoal lá atrás, ó. A área de protótipos é muito disputada. Muito. E assim, a qualidade é incrível, a criatividade. Aí você vê, né, as temáticas diferentes, as mecânicas inovadoras. Nossa, eu consegui incrível, consegui jogar só um jogo, Fernanda, só um joguinho na área de protótipo, olha. Acredito, porque fica... As editoras também sempre tiram um tempinho do evento e vão lá para jogar, justamente para ver se garimpa alguma coisa boa. E em todas as edições a gente saiu com protótipos contratados pelas editoras. Ô Fernando, também uma pergunta. Quanto tempo dura o evento todo? Não sei se ela chegou a comentar. Não, ela não comentou. O físico, nosso evento vai de 10 às 18. 10 às 18. 8 horas, 2 dias, no sábado e domingo. Show. Vou mandar meu RPG de futebol pra eles aí. É isso aí, Vitor. Vamos fazer esse protótipo aí, cara. Vamos levar. Tsubasa. Imagina, já pensou, mano? Pô, ganhar um dinheiro aí extra aí. Cai bem, não? Tu lembra? Tem que saber se você tá lembrando do jogo, como é que é? Você anotou? Eu tinha tudo anotado no caderno. Não, e agora? Tudo mapeado. Cadê o papel?
Cadê o caderno? Eu tenho o que eu tô te falando. Tudo então. anotado. Então beleza. Eu posso ser o tio Tsubasa? Cara, na verdade o objetivo do jogo era você ser você mesmo, né? E aí você ia montando. Era tipo um modo carreira. Calma, maneiro, olha aí. Entendeu? Aí você ia mudando, aí o DM fazia lá suas contratações, você ia pra um time ou outro. Era interessante. Qual era o sistema? Oi? Qual era o sistema? Então, a gente fazia um sistema parecido com a D&D, entendeu? Aí você tinha ficha, aí tinha habilidade, força, defesa, tipo um jogo de futebol mesmo. E aí tu jogava D20, aí quando tinha, assim, do detalhe eu não lembro agora tudo. Por exemplo, aí quando tinha pênalti, aí era o D4, aí tu jogava o D4 e o goleiro jogava o D4 também. Vitor, Quem só tirasse o maior cuidado. valor, Cuidado, aí defendia. Você tá entendeu? ao vivo, você tá passando tua ideia toda aqui, daqui a pouco vai vir alguém vai fazer aí. Pô, não É, quiser. até derrubei o negócio aqui, de emoção. Tô nervoso. Mas, Mas era bacana. ô, Fernando, não tem nenhum jogo assim de futebol não, né? Ou tem? Tem de tabuleiro. Tem, né? Gulliver. Não, Gulliver não. Eu tô falando de, tipo, RPG. Não, da Botão Geeks and Orcs. tem também. RPG não, mas tem de tabuleiro da Geeks and Orcs. Maneiro. Já pegaram a ideia do Vitor aí. Pode não lembro agora, mas vou descobrir. Só falando aqui, a Lili Pinto aqui mandou, ó, conversa maravilhosa. Show, hein? Fernanda, agora uma pergunta polêmica, Fernanda. Polêmica, olha. É isso, não me comprometam. Já perdeu alguma amizade jogando Uno? Ih, aí. Sempre. Mas Uno, se não trouxer uma briga, desavença, não é Uno, gente. Você não tem um mais 4, mais 4, mais 2, mais 4, mais 4. Porque, ó, não vem a empresa lá da Uno dizer que não pode dar mais 4, mais 2, mais 4, porque não tem graça. Entendeu? Você vai acabar com a minha infância. Tem que acumular. Mais 4, mais 2, mais 2, mais 4 e a gente vai foder o amiguinho, porque a ideia é essa, pô. Mas depois mas faz eu as acho que pazes. banco- Cara, eu acho que banco imobiliário ainda gera mais desavença do que Uno, cara. Não sei. Não, Acho que o Uno é muito rápido ali. O imobiliário gera desespero. Eu já vendi tudo e fui embora porque eu não aguentava mais. Mas aí o pessoal começa a querer fazer panelinha. Quando vocês jogam não tem isso não, de fazer aí um combina com o outro pra não pagar, né, quando cai na vez dele. Aí depois o cara vai lá e trai ele, entendeu? E aí, pô... Não, mas aí tá roubando. Você tá roubando no jogo, pô. Aí não pode. Não, pô, é do jogo. Eu faço aliança com alguém. Até que no momento eu Não, mas parou, aliança, pagou, pô. né? Parou, Nem pagou. o Não tem essa, não. Aliança, o cara parou, tem que pagar. Claro. Mas A propriedade é minha, se eu quiser liberar, eu Não, deixo. não tem isso, não. Parou, pagou. Claro. Não. Você tá mudando a regra do jogo, cara. Não pode mudar a regra do jogo. Eu posso pegar o dinheiro e devolver, pô. Isso. Que isso? É tipo... Vou te colocar na prisão, eu vou te colocar na prisão. Lá Do banco imobiliário, pô. Que isso? Aí, ó, a Lili falou aqui, ó, meu filho sempre rouba no Uno. Tá vendo? Verdade. Tá vendo? Que nem o Vitor, cara. Fica querendo roubar, não pode, cara. Deve colocar a cartinha debaixo da perna. Já até vi, já quando for jogar com ele, já sei que vai ter alguma treta embaixo da mesa. Todo jogo da confusão, cara. Você pula macaco, você pode botar um negocinho mais perto. Não, existe um jogo chamado Tinco. T-I-N-C-O. Tinco. E é um joguinho, é da Fanbox, se não me engano, da Fanbox, editora. São umas cartinhas de animais e você distribui aquilo, né? Enfim, pode jogar um cacetão de gente, acho que de 6 a 10 pessoas, um monte de gente. Aí você distribui as cartinhas, beleza, tá. Você tem, né? Acho que você recebe 6 ou 7 cartas, não sei. Você tem que montar 5, você tem que juntar 5 cartas iguais, 5 bichos iguais na sua mão. E quando você juntar os 5 bichos iguais, aí existe um medalhão no jogo, né? Quebrado aos pedaços, que fica no centro da mesa. E quem junta os 5 bichos iguais tem que ir lá e pegar a pecinha do medalhão e tem que ninguém perceba. E aí, quem for percebendo, vai pegando. Depois que o primeiro pegou, se tu perceber, tu pega um pedaço pra você e salva. E quem vai percebendo, vai pegando. Porque quem não pegar... Dançou. Né? Dançou. Já era. Cara, Muito e aí, legal, como é que você chega aos 5 cartas iguais?
você vai trocando. É tipo um mercado, é tipo uma feira. Você começa assim, troca 2, troca o 3, troca o 3, troca um, troca um, troca. E é um sururu na zona, que é todo mundo trocando tudo. E você. E E a pessoa ainda não tem uma sabe, cartinha começa a que escutar um você monte pode de um barulho. amiguinho. Então assim, você. Troca o 3, troca o 2, troca o 2. Aí pega a pedrinha, nesse pega a pedrinha. Tá todo- Nesse 3, troca o 2, todo mundo gritando, uma hora que você faz 5, você vai lá e pega um pedacinho do medalhão aqui, ó. Opa, na E encolha. ninguém tá O vendo. sapatinho. Gente, é maravilhoso. Esse também dá briga. Já fui dormir puta com meu filho por causa desse jogo. Mas esse aí dá pra jogar com 2, não, né? Tem que ser 3 assim, né? Até dá, mas não tem a mesma graça, não. Bom, dois não tem mesmo como. com aquela zona de gente, assim, sabe? Que aí que o pau come. Tá a Lili Ah, mas Pinto 2? falando aqui, ó. Muito bom esse jogo. Briga na Já jogamos certa. muito, É. Já brigou com ela, né? com certeza. Aí você xinga, filha da puta, pegou o negócio, eu não vi. Maneiro, É maneiro. maravilhoso, gente. Jogo de desavença é o que mais tem e são os melhores. Vai ficar fazendo amizade, gente? Vai brigar com os outros, isso que bom. Fernanda, então, aqui pra finalizar, tá? Infelizmente. Pô, foi, Tava tão bom foi falar tão de legal, foi tão legal. Recomende um jogo pra gente aqui, sem ser o zumbi. O jogo de zumbi. Você já, tá, porque ela já falou um monte de bastante vezes, dele, não acho que pode, você tem já recomendou. Tem que ser outro, tem que ser outro. E depois deixa aqui o código aqui do desconto pra gente comprar na loja. Opa, tem desconto? Tem desconto? Panorama? Pode me descontar, pessoal. Posso resolver um lá com o pessoal da My Funny Box, eles vão Ó, gostar. aí, Pode. aí. Pô, Entra show de lá, bola. My Funny Box, que depois eu Opa, resolvo com eles. Panorama Cast 10. olha Aí isso tá aí, aí. né? Vou dizer pra eles que eu dei esse voucher de desconto aí Aí e eles sim. dão o jeito deles. Show. Valeu, Fê. Fê, muito obrigado aí pelo carinho, tá? Obrigado pela atenção. Obrigado aí. Peraí, não sugeri meu jogo. Cara, você verdade. tá deixando a Incrível. garota falar, cara. É, Pelo amor de Desculpa, Deus, cara. desculpa. Pô, Tem um jogo que é É um incrível, vacilão. mas ele é um jogo mais demorado. Mas é muito bom de jogar, que é o Rising Sun. É um jogo de temática oriental. Se eu não me engano, acho que é Japão feudal, uma coisa assim. É legal. É um jogo que você pode trair o amiguinho, fazer aliança. Muito bom. É jogo Maravilhoso, jogo recomendo. pra você, Rising Vitão. O Vitão gosta desses jogos assim, né, Vitão? Fala aí. É do tipo que você gosta. Dá pra gente sacanear os amiguinhos fazendo aliança, traindo. Ih, é maravilhoso. Olha aí. Já vai comprar. Já vai entrar na loja aí, ó. Desconto ó, do Panorama aí, vamos comprar. Na Panorama Fanbox tem. Cash. Vou avisar pra Tem My só? Funny Box. My Ou Funny é Box. um pra cada um? Tem que ver isso também, né? É. Ah, um pra Importante. cada um. Ó, aí, pô, somos tem que- somos quatro no total, hein? 5, pô. Cinco, Tem- tem o músico. Tem o contra-regra aqui, Tem o ó. contra-regra ali atrás. Verdade. Pode deixar. Fê, um beijão pra você. Não, mas antes de, pô, Não posso me despedir claro que dela? não, ela tem que falar do Diversão Offline, como é que o pessoal vai contactar ela, cara? Verdade. Fê, Rede aonde eles social, Fê, como é que a gente aonde eles vão encontra te ver, isso Fê? aí? Vocês podem me achar, ó, Diversão Offline no Instagram, no YouTube, Facebook e a gente agora também tem um canal no Discord, um canal oficial Diversão Offline, onde vão acontecer todas as salas de bate-papo e de jogo no DOF Day, dia 28 de agosto. Top Online Day. Doff on Já day. segue, on day. Já segue o nosso canal do YouTube, já segue o nosso Discord Isso e aí, fica gente, ligado vamos dia seguir 28 lá, no hein? sábado. Fê, obrigado. Agora sim, né? Agora sim, Peraí. agora sim, Agora posso, agora posso. Eles estão umas 3 vezes acabar, né? Tentei. Eu deixo. Vai, pode falar, vai. Fê, muito obrigado. A diversão offline é do caralho mesmo. Muito foda. Muito obrigada. Vocês são foda pra caralho. Gostei muito do evento quando eu fui. Muito maneiro. Cara, Obrigada. beijo pra você. Um beijo pro seu marido, que eu gosto pra caramba do Danny Boy. E Pode também deixar, pro Tonho, mandarei. pro Tonho, nosso queridinho Tonho. Aí, Mascotinho. nosso Mascotinho. mascote aí. Ele ainda não vai estar agora na próxima edição, né? Por motivos de, né? Verdade. Resguardar um pouco a criança, mas no próximo ele vai estar lá causando, correndo. Com certeza, Fê. Um beijão e sucesso pra sempre pro Diversão Offline. É isso aí, gente, ó.
também, aqui o Panorama Cast, não vamos se esquecer, né? Tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e toda segunda-feira a gente está aqui, ou é 8 ou é 9, a gente vai estar informando para vocês. Segue a gente também lá no Instagram, Panorama Cast, beleza? Então é isso, gente. Forte abraço a todos. Valeu, pessoal. Mais um Panorama Cast. Um abraço, diversão offline. Valeu. Tchau, Fê. Tchau, Fê. Beijo.